Fala galera da ForTrading, aqui quem fala é o Nelson e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre topos e fundos duplos. Um assunto um tanto quanto controverso, algumas pessoas amam, dizem que você consegue criar todo o seu operacional só baseado nisso, outras dizem que é balela, que você vai se afundar fazendo isso, mas nós vamos deixar aqui o nosso vídeo para vocês e vocês vão poder tirar suas próprias conclusões, ok? Então, vamos dar uma olhadinha o que são topos e fundos duplos e como se opera esse padrão. Então, vamos começar aí primeiro com o topo duplo, tá? O que é um topo duplo, então? É um padrão de reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, você tem o preço tentando subir, não consegue, e essa tendência que era de alta, então começa a mostrar sinais de que pode se reverter. Quando ele ocorre? No final de uma tendência de alta, quando os compradores perdem a força, eles ficam exaustos e o movimento de alta começa a desacelerar, até às vezes ao ponto de se reverter. Tá? Na prática, então, isso aqui é um topo duplo. Então, você tem o preço subindo, ele chega até um certo ponto, não consegue passar de lá, cansa, volta, dá uma esfriada, faz um valezinho por aqui, sobe novamente para tentar romper aquela região que ele não conseguiu e mais uma vez ele para por aqui e volta a descer. Então, esse é um padrão de topo duplo. O que nós temos que perceber aqui? Entre os dois topos nós temos um vale, esse ponto vai ser importante para nós, vamos discutir daqui a pouquinho. E outra característica importante é que os dois topos não precisam estar perfeitamente alinhados, tá, pessoal? Aqui nesse caso o segundo está um pouquinho mais baixo que o primeiro. O que eles precisam é estar mais ou menos em uma mesma região. Você percebe que nessa primeira região teve muita defesa por parte do vendedor e aqui nessa mesma região, de novo, uma grande defesa por parte do vendedor. Tá? Então, didaticamente, eles não precisam estar perfeitamente alinhados, certo, pessoal? Então, por que eu falei para vocês que nosso vale é um ponto importante? Para operar o topo duplo, nós vamos traçar uma linha horizontal exatamente aqui no nosso vale. Tá? Essa linha vai nos determinar o ponto de entrada. Então, você tinha o preço fazendo isso, ele veio, fez um topo, voltou, deixou o valezinho aqui, tentou novamente, fez o topo duplo. Opa, o que eu vou fazer? Traço essa linha horizontal. A partir do momento em que o preço romper essa linha horizontal, eu vou colocar minha venda, certo? Como que eu vou dimensionar meus stop e meu alvo? Primeiro vamos falar do alvo. O seu alvo vai ser um valor igual à distância do último topo até a linha base que nós traçamos. Então, se nós estivermos, por exemplo, aqui no, vamos pensar em mini índice, se essa distância aqui for de 500 pontos, nós estamos falando que o nosso alvo vai ser de 500 pontos também. Nós vamos transpor essa distância e o nosso alvo vai estar aqui. Vamos vender aqui com um alvo aqui, tá? Uma coisa muito importante em relação a operar topos e fundos duplos é o stop, tá, pessoal? O nosso stop tem que ser muito curto, porque é uma operação que nem sempre vai a seu favor. Então, você não pode se dar o luxo de perder muitos pontos por aqui, tá? Então, onde é que vai estar o nosso stop loss? Imediatamente acima da linha base que nós colocamos. Então, se nós vendemos por aqui, o nosso stop vai estar um pouquinho acima dela, tá, pessoal? Lógico que não vai estar colado, né? Uma distância razoável para ele ter um eventual pullback, alguma coisa assim, mas não mantenha isso muito comprido não, tá, gente? Tem que ser um stop curto pela natureza da operação, ok? Então, esse é o padrão de topo duplo. Agora nós vamos dar uma olhadinha então no padrão de fundo duplo, que nada mais é que o padrão de topo duplo espelhado para baixo, tá? Então, o que é o padrão de fundo duplo?
é um padrão de reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E quando ele ocorre? Ao final de uma tendência de baixa, quando os vendedores perdem força, começam a atingir a exaustão. Isso vai fazer com que o movimento de baixa se desacelere e, eventualmente, até se reverta para um movimento de alta. Na prática, como nós vamos identificar, então, um fundo duplo? Nós temos o preço aqui descendo, ele chega numa região, não consegue mais descer aquela região, dá uma respirada, vai fazer um topozinho aqui, vai tentar de novo. Quando ele chega naquela região, de novo ele encontra muita resistência por parte dos compradores e ele volta a subir e espera-se que seja uma subida forte, tá? Então, como nós vamos identificar? Temos aqui os dois fundos, assim como nos topos, não precisam estar simétricos, perfeitamente alinhados. Você pode ter um pouquinho para cima, um outro um pouquinho para baixo, desde que respeitando uma mesma região. Entre eles, nós vamos ter um topinho que foi formado aqui, geralmente por um pullback, com ou sem volume. Aí vai depender da situação e o que está acontecendo, certo? Então, novamente, o que nós vamos fazer? Vamos traçar a nossa linha base, agora no topinho, né? Na questão do topo duplo, nós traçamos essa linha no vale. Então, nós vamos traçar aqui nesse topinho. Preço desceu, voltou, desceu de novo. Opa, estou identificando um fundo duplo. Traço a minha linha horizontal base. Se o preço romper essa linha, nós vamos fazer a nossa compra aqui. Como nós vamos determinar o stop e o gain? O gain, novamente, nós vamos traçar a distância do último fundo até a nossa linha base. Se estamos operando, por exemplo, no S&P 500, essa distância aqui é de 4 pontos, o nosso alvo também vai ser de 4 pontos. Nós vamos transpor essa distância para cá e o nosso alvo vai estar nesse nível de preço, tá? De novo, o nosso stop loss vai ser longo? Não, não vai, por não se tratar de uma operação muito assertiva, pessoal. Então, o nosso stop loss tem que estar um pouquinho abaixo do nosso ponto de entrada. Lógico que você não vai colocar um stop loss de 0, porque a chance de você sair da operação é muito grande, mas o nosso stop loss vai ser bem menor do que o nosso alvo, do que o nosso gain, tá? Então, se a gente está buscando, sei lá, um alvo de 5 pontos, o nosso stop loss não pode passar de 2, por exemplo, tá? Pela natureza da operação. Combinado, pessoal? Então, assim é que se identifica um fundo duplo, um topo duplo, e é assim que se opera esse tipo de padrão gráfico, ok? Identificando um topo ou um fundo duplo, posso abrir a operação de cara? Não é recomendável. Por quê? Nem sempre os padrões de topo e fundo duplo são certeza de reversão de tendência. Nós temos muitos casos em que se formam fundos ou topos triplos, por exemplo. Então, pode ser que antes do preço reverter, ele faça mais uma tentativa para depois, então, tentar voltar. E como o seu stop é curto, a chance de você ser pego nessa operação é grande, tá? Mas, através de análise técnica, nós conseguimos identificar os topos duplos e os fundos duplos de qualidade, aqueles que podem trazer um resultado melhor para nós, tá? Para não deixar essa aula longa, esse vídeo vai ficar para as próximas aulas, tá? Então, nós vamos ter mais 3 vídeos explicando 3 tipos de análise que nós podemos fazer para garantir que a nossa entrada de topo duplo ou de fundo duplo vai ser bem sucedida. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez aí por assistirem os nossos vídeos. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like aqui no nosso vídeo, caso tenham gostado, comentem. Podem tirar qualquer tipo de dúvida aqui com a gente, tá? Aqui tem os links das nossas redes sociais no Instagram e do nosso canal aqui no YouTube. Então, por favor, divulguem aí com os colegas traders,
para a gente continuar esse trabalho de trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Fechado, pessoal? Então, nos próximos 3 vídeos, vamos falar aí de 3 técnicas para garantir que os fundos e topos duplos te gerem uma operação bem sucedida. Obrigado, até mais!